Oi meninas, oi meninos, tudo bem? Bom, hoje eu vim aqui para responder a tag que a Sandra do Salto do Lontra pediu para eu responder. Então, um beijo para você, Sandra, obrigada. E vou responder. É a tag das 5 coisas que vocês não sabem sobre mim. Ai, meu Deus. Então, a primeira coisa eu fazia animação infantil quando eu tinha uns 14, 15 anos. E eu vestia roupinha de palhaço e ia nas festinhas infantis e animava. Dançava, cantava, brincava com as crianças. E uma vez eu tinha uma fantasia no calor que ela era assim, caidinha aqui com elástico. E veio um molequinho e puxou com tudo. E eu tava sem sutiã. Meu peito todo pra fora, que vergonha. Aí eu peguei o moleque e falei, menino, não faz isso. E ele, ai, foi meu pai que mandou. Aí eu, meu Deus. E eu fiquei com muita raiva naquele dia, mas depois, hoje é engraçado quando conta. A segunda coisa que vocês não sabem sobre mim é uma vez que eu tinha também uns 13, 14 anos, meu cabelo era muito rebelde, assim, ele é ainda bem encaracolado e eu não sabia domar a fera. Aí uma amiga da escola me falou, passa óleo, que ele vai ficar melhor, tal. Aí eu peguei o óleo liso da minha mãe e taquei num potinho e tal, no cabelo inteiro. Aí eu sei que eu derrubei o potinho, eu tava na cozinha, não sei por que eu tava passando na cozinha. Acho que é porque o óleo tava lá, tava mais fácil. Derrubei tudo na cozinha e eu, ai meu Deus, agora eu tô frita, minha mãe vai me matar. Peguei um pano e tentei tirar aquele óleo do chão da cozinha e espalhei o óleo pra tudo quanto é lado. E o óleo não saía, eu lavava o pano, engordurei o tanque e até hoje deve ter óleo lá. E no cabelo também ficou um cheiro horrível e não funcionou, mas eu aprendi. E a terceira coisa que vocês não sabem sobre mim é que eu danço forró. Adoro dançar forró e aprendi a dançar forró aqui na Alemanha. Gente, por incrível que pareça, no Brasil nem passava pela minha cabeça em dançar forró, mas quando você tá fora, você fica com muitas saudades, então tudo que é do Brasil você vai resgatando, vai gostar. Eu não ouvia muito MPB, eu comecei a ouvir aqui, a curtir aqui. Então eu adoro forró, pra quem não sabe, amo músicas de forró. E a quarta coisa, quarta ou terceira, não sei. Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, já falei do cabelo. Uma vez aqui na Alemanha, logo que eu cheguei, eu me matriculei num curso de alemão. Só que eu tava em um hotel, fiquei um mês em um hotel na cidade e depois vim pra um lugar mais afastado da cidade. E aí a gente não tinha comprado o carro ainda, eu tinha que ir de ônibus. E meu marido viu na internet, Audrey, você tem que pegar esse ônibus, desce na estação principal e aí você tá na cidade e você vai saber onde é o curso. Aí eu, tá bom. E desse dia tava chovendo. Peguei o ônibus aqui perto, o ônibus era o número 47. Aí, quando começou a chover, os vidros começaram a ficar embaçados. Mas eu falei assim, é ponto final, então não tem erro, na hora que todo mundo descer, eu desço. Só que o ônibus foi, e o gente dava 25 minutos, já fazem 40 e eu ainda tô aqui no ônibus. O que aconteceu? Aconteceu que o ônibus virou outro número na estação principal e eu não percebi que era a estação principal. E eu fui para um lugar super distante e o motorista veio falar comigo em alemão e eu não entendia nada e eu comecei a falar em inglês, só que ele
não tava entendendo nada e ele só sinalizava pra eu sair do ônibus. Aí entrou a polícia no ônibus, porque tinha um policial lá, começou a conversar com ele, não por minha causa, a polícia entrou. E aí eu tentei falar Bushof, que é o ponto final, só que eu falava Bushof, que eu puxava mais pro inglês, e eles não estavam entendendo, fingiam que não estavam entendendo. E mandando eu pra fora, e eu tava num lugar que tava escuro, e era só árvore, mato pra tudo quanto é lado. E eu, meu Deus, e agora? Eu comecei a chorar, não tinha celular ainda, não tinha como ligar. E eu fui andando sem destino num lugar extremamente escuro. Um susto, mas aí eu cheguei num ponto de ônibus e vi Bushof, estação, que é a estação principal. Peguei o primeiro ônibus e fui pra estação principal e aí consegui. Aí depois eu descobri que aquele ônibus virava outro número e ia pra outro lugar. Só que foi um aperto, mas hoje eu dou risada. E a quinta e última coisa é quando eu trabalhava no Itaú. Eu trabalhei, na verdade, assim, eu trabalhei no Itaú e tive que pedir demissão pra acompanhar meu marido pra morar um ano na Irlanda. Daí, quando eu voltei, eles pediram pra eu ligar, entrar em contato pra eu resgatar minha vaga. Aí eu fui falar com o superintendente, falei, olha, eu sou Adriana, tal, falo inglês fluente, agora eu tava precisando de uma vaga, só que eu tava falando com o superintendente de outra área, da área comercial, onde eu queria ir, era uma área nova. Aí comecei a fazer propaganda, eu falo inglês, meu inglês é fluente, blá blá blá, blá blá blá. E aí, de repente, ele começou a falar inglês comigo. Só que eu não entendi uma palavra que ele falou. E eu fiquei em pânico, porque todo tempo eu falava que estava falando inglês fluente e eu não entendi nada. Eu fiquei tão nervosa que eu não consegui responder nada. Mas, na verdade, eu deveria ter falado em inglês. Olha, eu não tô entendendo o que você quer dizer, dá pra repetir. Mas eu fiquei sem reação e ele, sabe inglês, né? E eu fiquei com muita vergonha, mas eu sabia, mas pela minha insegurança eu passei um carão, uma vergonha, gente, que vocês nem queiram imaginar. Bom, é isso. Tá respondida, Sandra. Um beijão pra você. E eu vou pedir pra 3 pessoas, pra não quebrar a corrente, responderem a tag. Eu gostaria que a Rebeca, do Beca Bright, um beijão pra você, Rebeca, respondesse. Ale Carnavale, Carnavale, é isso mesmo, um beijo pra você também, adoro vocês. E Alessandra Uema, espero que seja assim que pronuncia o nome dela. Eu espero saber um pouquinho mais de vocês. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau!